Olá, futuro GCM de Vitória. Seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei, canal com legislação em áudio para vários concursos, inclusive aí para a GCM de Vitória. Tamo junto aí rumo à aprovação agora com a Lei 6.035. É a lei do regulamento disciplinar dos servidores da GCM de Vitória. Quero pedir a você aí, né, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Estamos sempre com novidade no canal, lembrando que temos aqui todas as leis municipais para a GCM de Vitória, inclusive aí algumas leis federais, direito constitucional, direito penal, tudo que você precisa para estudar aí de legislação você encontra aqui no canal. Se você não encontrou a sua lei, comente em qualquer vídeo, vamos gravar para você, seja para a GCM de Vitória ou outro concurso. Bacana? Convidar você também a conhecer o curso aí do Vale Concurso, curso completo atualizado, inclusive com as legislações específicas aí já gravadas. Temos também aqui os resumos em PDF desse concurso da GCM de Vitória, para você estar com foco e objetivo, pegando os principais pontos para o seu edital. Bora lá então. Lei 6.035 institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória, instituído por esta lei, tem a finalidade de definir os deveres, tipificar as infrações disciplinares, regular as sanções administrativas, os procedimentos processuais correspondentes, os recursos, o comportamento e as recompensas dos referidos servidores. Parágrafo 1º. O artigo 176 e artigo 215 da Lei 2.994, de 1982, que é o Estatuto dos Funcionários de Vitória, não se aplica aos servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória. Então, lá no Estatuto, nós temos lá as punições administrativas, no artigo 176. Então, essas punições não se aplicam aqui aos servidores, porque essa lei vai trazer as punições específicas para o GCM de Vitória, beleza? Fica excluído da Corregedoria, da Procuradoria Jurídica do município de Vitória, a competência para realizar os inquéritos administrativos instaurados para apurar irregularidades dos servidores municipais integrantes da Guarda Civil Municipal de Vitória. Artigo 2º. Este regulamento aplica-se a todos os servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória, incluindo os permanentes e os ocupantes de cargo e comissão. Título 2. Disposições gerais. Capítulo 1. Da hierarquia e da disciplina. Artigo 3º. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Guarda Civil Municipal de Vitória. Artigo 4º. São princípios norteadores da disciplina e da hierarquia da Guarda Civil Municipal de Vitória. Inciso 1. O respeito à dignidade humana. 2. O respeito à cidadania. 3. O respeito à justiça. 4. O respeito à legalidade democrática. E 5. O respeito à coisa pública. Artigo 5º. As ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Parágrafo único. Em caso de dúvida, será assegurado esclarecimento ao subordinado. Artigo 6º. Todo servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória que se deparar com ato contrário à disciplina da instituição deverá adotar medida saneadora. Parágrafo único. Se detentor de precedência hierárquica sobre o infrator, o servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória deverá adotar as providências cabíveis pessoalmente. Se subordinado, deverá comunicar às autoridades competentes. Artigo 7º. São deveres do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória, além dos demais enumerados neste regulamento. Inciso 1. Ser assíduo e pontual. 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração. 5. Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral. 6. Residir no município de Vitória ou na região metropolitana, na Grande Vitória, ou mediante autorização do coordenador da Guarda Civil Municipal de Vitória em localidade próxima. 7. Manter sempre atualizada sua declaração de família, de residência e domicílio. 8. Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 9. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço e com uniforme determinado
quando for o caso. 10. Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. 11. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. 12. Proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública. Capítulo 2. Do comportamento do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória. Artigo 8º. Ao ingressar no quadro dos profissionais da GCM de Vitória, o servidor será classificado no comportamento bom. Parágrafo único. Os atuais integrantes do quadro de pessoal da GCM de Vitória, na data da publicação desta lei, serão igualmente classificados no bom comportamento. Artigo 9º. Para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, o comportamento do servidor da GCM de Vitória será considerado, inciso 1, excelente quando, no período de 60 meses, não tiver sofrido qualquer punição. 2. Bom, quando no período de 48 meses não tiver sofrido pena de suspensão. 3. Insuficiente, quando no período de 24 meses tiver sofrido até 2 suspensões. 4. Mal, quando no período de 12 meses tiver sofrido mais de 2 penas de suspensão acima de 15 dias cada uma. Parágrafo 1º. Para a reclassificação de comportamento, 2 advertências equivalerão a 1 repreensão e 2 repreensões a 1 suspensão. Parágrafo 2º. A reclassificação do comportamento dar-se-á anualmente, ex officio, por ato do Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória, de acordo com os prazos e critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 3º. O conceito atribuído ao comportamento do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória, nos termos do disposto neste artigo, será considerado para, inciso 1, os fins do artigo 126, inciso 1, e 127, inciso 1, ambos desta lei. Inciso 2, indicação para participação em cursos de aperfeiçoamento. E 3, submissão à participação em programa reeducativo no Centro de Formação da Guarda Civil, nas hipóteses dos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, se a soma das penas de suspensão aplicadas for superior a 30 dias. Artigo 10. O Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória deverá elaborar relatório anual de avaliação disciplinar do seu efetivo a ser enviado ao Prefeito Municipal de Vitória. Parágrafo 1º. Os critérios de avaliação terão por base a aplicação deste regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação deverá considerar a totalidade das infrações punidas, a tipificação e as sanções correspondentes, o cargo do infrator e a localidade do cometimento da falta disciplinar. Artigo 11. Do ato do Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória que reclassificar os integrantes da corporação, caberá recurso de reclassificação do comportamento dirigido ao Conselho Consultivo da Guarda Civil Municipal de Vitória. Parágrafo único. O recurso previsto no caput deste artigo deverá ser interposto no prazo de 5 dias, contados da data da publicação oficial do ato impugnado, e terá efeito suspensivo. Capítulo 3. Das recompensas dos servidores da GCM de Vitória. Artigo 12. As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços, atos meritórios e trabalhos relevantes prestados pelo servidor da GCM de Vitória. Artigo 13. São recompensas da GCM de Vitória, inciso 1, condecorações por serviços prestados. E 2. Elogios. Parágrafo 1º. As condecorações constituem-se em referências honrosas e insígnias conferidas aos integrantes da GCM de Vitória por sua atuação em ocorrências de relevo na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio municipal, podendo ser formalizadas independentemente de classificação de comportamento, com a devida publicidade no Diário Oficial do Município, em boletim interno da corporação e registro em prontuário. Parágrafo 2º. Elogio é o reconhecimento formal da administração às qualidades morais e profissionais do servidor da guarda, com a devida publicidade no Diário Oficial do Município e em boletim interno da corporação e registro em prontuário. Parágrafo 3º.
As recompensas previstas neste artigo serão conferidas por determinação do Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória. Capítulo 4. Do direito de petição. Artigo 14. É assegurado ao servidor da GCM de Vitória o direito de requerer ou representar, quando julgar-se prejudicado por ato ilegal, praticado por superior hierárquico, desde que o faça dentro das normas de urbanidade. Parágrafo 1º. Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser encaminhada sem conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direta e imediatamente subordinado. Parágrafo 2º. Os requerimentos endereçados ao Conselho Consultivo poderão ser feitos diretamente, sem a observância do disposto no parágrafo 1º. Título 3. Das infrações e sanções disciplinares. Capítulo 1. Da definição e classificação das infrações disciplinares. Artigo 15. A infração disciplinar é toda a violação aos deveres funcionais previstos neste regulamento pelos servidores integrantes da GCM de Vitória. Artigo 16. As infrações, quanto à sua natureza, classificam-se em inciso 1, leves, 2, médias e 3, graves. Artigo 17. São infrações disciplinares de natureza leve. Inciso 1. Deixar de comunicar ao superior, tão logo possível, a execução de ordem legal recebida. 2. Chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou serviço. 3. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. 4. Deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não, neste caso, desde que o conheça, ou de prestar-lhe homenagens ou sinais regulamentares de consideração e respeito, bem como o superior hierárquico de responder ao cumprimento. 5. Usar uniforme incompleto, contrariando as normas respectivas, ou vestuário incompatível com a função, ou ainda, descurar-se do asseio pessoal ao coletivo. 6. Negar-se a receber uniforme, equipamentos ou outros objetos que lhe sejam destinados ou devam ficar em seu poder. 7. Conduzir veículo da instituição sem autorização da unidade competente da GCM de Vitória. Artigo 18. São infrações disciplinares de natureza média. Inciso 1. Deixar de comunicar ao superior imediato, ou na sua ausência, a outro superior, informação sobre perturbação da ordem pública, logo que dela tenha conhecimento. 2. Maltratar animais. 3. Deixar de dar informações em processos, quando lhe competir. 4. Deixar de encaminhar documento no prazo legal. 5. Encaminhar documento a superior hierárquico comunicando infração disciplinar inexistente ou instaurar procedimento administrativo disciplinar sem indícios de fundamento fático. 6. Desempenhar inadequadamente suas funções por falta de atenção. 7. Afastar-se momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deva encontrar-se por força de ordens ou disposições legais. 8. Deixar de apresentar-se nos prazos estabelecidos sem motivo justificado, locais em que deva comparecer. 9. Representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado. 10. Assumir compromisso pela unidade da GCM que comanda ou que serve sem estar autorizado. 11. Sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas, ou ainda usar indevidamente medalhas desportivas, distintivos ou condecorações. 12. Entrar ou sair de unidade da Guarda Civil Municipal de Vitória, ou tentar fazê-lo com arma de fogo da corporação, sem prévia autorização da autoridade competente. 13. Dirigir veículo da Guarda Civil Municipal de Vitória com negligência, imprudência ou imperícia. 14. Ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos. 15. Responder por qualquer modo desrespeitoso ao servidor da guarda com função superior, igual ou subordinada, ou a qualquer pessoa por qualquer meio. 16. Deixar de zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 17. Designar ou manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou companheira ou parente até o segundo grau. 18. Executar ou determinar manobras perigosas com viaturas. 19. Andar armado, estando em trajes civis, sem o cuidado de ocultar a arma. 20.
Disparar arma de fogo por descuido. 21. O agir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político ou partidária. Artigo 19. São infrações disciplinares de natureza grave. Inciso 1. Faltar com a verdade. 2. Desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional. 3. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. 4. Suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar sua identificação. 5. Deixar de punir o infrator. 6. Dificultar ao servidor da Guarda Civil Municipal, em função subordinada, a apresentação de recurso ou exercício do direito de petição. 7. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. 8. Fazer com a administração municipal direta ou indireta contratos ou negócios de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos, por si ou como representante de outrem. 9. Usar armamento, munição ou equipamento não autorizado. 10. Disparar arma de fogo desnecessariamente. 11. Praticar violência em serviço ou em razão dele contra servidores ou particulares, salvo se em legítima defesa. 12. Maltratar pessoa detida ou sob sua guarda ou responsabilidade. 13. Contribuir para que presos conservem em seu poder objetos não permitidos. 14. Abrir ou tentar abrir qualquer unidade da GCM de Vitória sem autorização. 15. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidor da GCM de Vitória que exerça função superior, igual ou subordinada. Palavras, gestos ou ações. 16. Retirar ou empregar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento, material, objeto ou equipamento do Serviço Público Municipal para fins particulares. 17. Retirar ou tentar retirar de local sob a administração da GCM de Vitória objeto, viatura ou animal, sem ordem dos respectivos responsáveis. 18. Extraviar ou danificar documentos ou objetos pertencentes à fazenda pública. 19. Deixar de cumprir ou retardar serviço ou ordem legal. 20. Descumprir preceitos legais durante a prisão ou a custódia de preso. 21. Usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a raça, religião, credo ou orientação sexual. 22. Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente. 23. Dar ordem ilegal ou claramente inexequível. 24. Participar da gerência ou administração de empresa privada de segurança. 25. Referir-se depreciativamente em informações, parecer despacho, pela imprensa ou qualquer outro meio de divulgação às ordens legais. 26. Determinar a execução de serviço não previsto em lei ou regulamento. 27. Valer-se ou fazer uso do cargo ou função pública para praticar assédio sexual ou moral. 28. Violar ou deixar de preservar local de crime. 29. Praticar usura, sob qualquer de suas formas. 30. Procurar a parte interessada em ocorrência policial para obtenção de vantagem indevida. 31. Deixar de tomar providências para garantir a integridade física de pessoa detida. 22. Liberar pessoa detida ou dispensar parte da ocorrência sem atribuição legal. 23. Evadir-se ou tentar evadir-se de escolta. 24. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Civil Municipal de Vitória que possam concorrer para ferir a disciplina ou a hierarquia ou comprometer a segurança. 35. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da GCM em função subordinada e agir em cumprimento de sua ordem. 36. Omitir em qualquer documento dados indispensáveis aos esclarecimentos do fato. 37. Transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização da autoridade competente. 38. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em procedimento penal, civil ou administrativo. 39. Participar de gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou sociedades comerciais que mantenham relações comerciais com o município, sejam por estes
subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado. 40. Acumular ilicitamente cargos públicos, se provada a má-fé. 41. Deixar de comunicar ato ou fato irregular de natureza grave e presenciar, mesmo quando não lhe couber intervir. 42. Faltar sem motivo justificado a serviço de que deva tomar parte. 43. Trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente. E 44. Disparar arma de fogo por descuido, quando do ato resultar morte ou lesão à integridade física de outrem. Capítulo 2. Das sanções disciplinares. Artigo 20. As sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da GCM de Vitória nos termos dos artigos precedentes são: inciso 1, advertência; 2, repreensão; 3, suspensão; 4, submissão obrigatória do infrator à participação em programa reeducativo no Centro de Formação da GCM de Vitória; 5, demissão ou dispensa; 6, demissão a bem do serviço público; e 7, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Seção 1. Da advertência. Artigo 21. A advertência, forma mais branda das sanções, será aplicada por escrito às faltas de natureza leve. Constará do prontuário individual do infrator e será levada em consideração para os efeitos do disposto no artigo 9º deste regulamento. Seção 2. Da repreensão. Artigo 22. A pena de repreensão será aplicada por escrito ao servidor quando reincidente na prática de infrações de natureza leve e terá publicidade no órgão oficial de imprensa no município e no boletim interno da corporação, devendo, igualmente, ser averbada no prontuário individual do infrator para os efeitos do disposto no artigo 9º deste regulamento. Seção 3. Da suspensão. Artigo 23. A pena de suspensão, que não excederá a 120 dias, será aplicada às infrações de natureza média, terá publicidade no órgão oficial de imprensa do município e no boletim interno da corporação, devendo ser averbada no prontuário individual do infrator para os fins do disposto no artigo 9º deste regulamento. Parágrafo único. A pena de suspensão superior a 60 dias sujeitará o infrator, compulsoriamente, à participação em programa reeducativo com a finalidade de resgatar e fixar os valores morais e sociais da corporação. Artigo 24. Durante o período de cumprimento da suspensão, o servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 23. Parágrafo 2º. A multa não poderá exceder a metade dos vencimentos do infrator, nem perdurar por mais de 120 dias. Seção 4. Da demissão. Artigo 25. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: inciso 1. Abandono de cargo quando o servidor faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. 2. Faltas ao serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante o ano. 3. Procedimento irregular e infrações de natureza grave. E 4. Ineficiência. Parágrafo único. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Artigo 26. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar, levado em conta as circunstâncias da falta disciplinar e o anterior comportamento do servidor. Artigo 27. Uma vez submetido a inquérito administrativo, o servidor só poderá ser exonerado a pedido depois de ocorrida absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a juízo da autoridade competente para impor a penalidade aos casos previstos no inciso 1 e 2 do artigo 25 desta lei. Seção 5. Da demissão a bem do serviço público. Artigo 28. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor que, inciso 1, praticar em serviço ou em razão dele atos atentatórios à vida,
e a integridade física de qualquer pessoa, salvo se em legítima defesa. Inciso 2. Praticar crimes hediondos, crimes contra a administração pública, a fé pública, a ordem tributária e a segurança nacional, bem como crimes contra a vida, salvo se em legítima defesa, mesmo que fora do serviço. Inciso 3. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. 4. Conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública. 5. Praticar insubordinação grave. 6. Receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. 7. Exercer a advocacia administrativa. 8. Praticar ato de incontinência pública e escandalosa, ou dar-se ao vício de jogos proibidos quando em serviço. 9. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o município ou para qualquer particular. Seção 6. Da cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Artigo 29. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual, neste regulamento, seja cominada a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou a representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do Presidente da República. 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Título 4. Da remoção temporária. Artigo 30. Nos casos de apuração de infração de natureza grave, que possam ensejar a aplicação das penas de demissão ou demissão a bem do serviço público, o Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória poderá determinar cautelarmente a remoção temporária do servidor para que desenvolva suas funções em outro setor até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar instaurado. Parágrafo único. A remoção temporária não implicará na perda das vantagens e direitos decorrentes do cargo e nem terá caráter punitivo, sendo cabível somente quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade da infração. Título 5. Da suspensão preventiva. Artigo 31. O servidor poderá ser suspenso preventivamente até 120 dias, desde que o seu afastamento seja necessário para a apuração da infração a ele imputada, ou para inibir a possibilidade de reiteração da prática de irregularidades. Parágrafo 1º. A suspensão preventiva poderá ser aplicada nos seguintes momentos procedimentais. Inciso 1. Quando se tratar de sindicância, após a oitiva do funcionário intimado para prestar esclarecimentos. 2. Quando se tratar de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, após citação do indiciado. Parágrafo 2º. Se após a realização dos procedimentos previstos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo persistirem as condições previstas no caput, por ocasião da instauração de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, a suspensão preventiva poderá ser novamente aplicada, respeitado o prazo máximo de 120 dias e observado o disposto no artigo 33 desta lei. Parágrafo 3º. Findo o prazo da suspensão, cessarão seus efeitos ainda que o inquérito administrativo não esteja concluído. Artigo 32. Os procedimentos disciplinares em que haja suspensão preventiva de servidores terão tramitação urgente e preferencial, devendo ser concluídos no prazo referente ao afastamento preventivo dos envolvidos, salvo justificativa fundamentada. Parágrafo 1º. O presidente da comissão processante providenciará para que os autos desses procedimentos disciplinares sejam submetidos à apreciação do Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória até pelo menos 72 horas antes do término do período da suspensão preventiva. Parágrafo 2º. Não havendo prazo assinalado, as unidades solicitadas a prestar informações nesses procedimentos deverão atender às requisições do Departamento de Controle Interno no prazo de 24 horas. Artigo 33. Durante o período da suspensão preventiva,
O funcionário perderá um terço de seus vencimentos, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 31 desta lei. Parágrafo 1º. O funcionário terá direito, inciso 1, à diferença dos vencimentos e à contagem do tempo de serviço relativo ao período da suspensão preventiva, quando do processo não resultar punição ou esta se limitar à pena de advertência ou repreensão. Inciso 2. A diferença de vencimentos e a contagem de tempo de serviço correspondente ao período do afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. Parágrafo 2º. Na decisão final, que aplicar pena de suspensão, será computado o período de suspensão preventiva, determinando-se os acertos pecuniários cabíveis nos termos do disposto neste artigo. Título 6. Das normas gerais sobre o procedimento disciplinar. Capítulo 1. Das modalidades de procedimentos disciplinares. Artigo 34. São procedimentos disciplinares. Inciso 1. De preparação e investigação. A linha A. O relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. B. A sindicância. Inciso 2. Do exercício da pretensão punitiva. A linha A. Aplicação direta da penalidade. B. O processo sumário. E C. Inquérito administrativo. E inciso 3. A exoneração em período probatório. Capítulo 2. Da parte e de seus procuradores. Artigo 35. São considerados parte, nos procedimentos disciplinares de exercício da pretensão punitiva, o servidor integrante dos quadros da Guarda Civil Municipal de Vitória, efetivo ou admitido de alguma forma pelo município, ainda que temporariamente, e o titular de cargo em comissão. Artigo 36. Os servidores incapazes temporária ou permanentemente, em razão de doença física ou mental, serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil. Parágrafo único. Inexistindo representantes legalmente investidos ou na impossibilidade comprovada de trazê-los ao procedimento disciplinar, ou ainda, se houver pendências sobre a capacidade do servidor, serão convocados como seus representantes os pais, cônjuge ou companheiro, os filhos ou parentes até segundo grau, observada a ordem aqui estabelecida. Artigo 37. A parte poderá constituir advogado legalmente habilitado para acompanhar os termos dos procedimentos disciplinares de seu interesse. Parágrafo 1º. Nos procedimentos de exercício da pretensão punitiva, se a parte não constituir advogado ou for declarada revel, ser-lhe-á dado defensor na pessoa de servidor regularmente inscrito na OAB, que não terá poderes para receber citação e confessar. Parágrafo 2º. A parte poderá, a qualquer tempo, constituir advogado, hipótese em que se encerrará, de imediato, a representação do defensor dativo. Parágrafo 3º. Ser-lhe-á dado também defensor dativo, quando notificada de que seu advogado constituído não praticou atos necessários à parte não tomar qualquer providência no prazo de 3 dias. Capítulo 3. Da comunicação dos atos, seção 1, das citações. Artigo 38. Todo servidor que for parte em procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva será citado sob pena de nulidade do procedimento para dele participar e defender-se. Parágrafo único. O comparecimento espontâneo da parte supre a falta de citação. Artigo 39. A citação far-se-á no mínimo 48 horas antes da data do interrogatório designado, da seguinte forma: inciso 1, por entrega pessoal do mandado ou por meio do Departamento Setorial de Administração. 2, por correspondência e 3, por edital. Artigo 40. A citação por entrega pessoal far-se-á sempre que o servidor estiver em exercício. Artigo 41. Far-se-á a citação por correspondência quando o servidor não estiver em exercício ou residir fora do município, devendo o mandado ser encaminhado como aviso de recebimento para o endereço residencial constante do cadastro de sua unidade de lotação. Artigo 42. Estando o servidor em local incerto e não sabido, ou não sendo encontrado por 2 vezes no endereço residencial constante do cadastro de sua unidade de lotação,
promover-se a sua citação por editais, com prazo de 15 dias, publicados no órgão oficial da imprensa do município durante 3 dias consecutivos. Artigo 43. O mandado de citação conterá a designação de dia, hora e local para interrogatório e será acompanhado da cópia da denúncia administrativa, que dele fará parte integrante e complementar. Seção 2. Das intimações. Artigo 44. A intimação de servidor em efetivo exercício será feita por publicação no órgão oficial de imprensa do município. Parágrafo único. O chefe do setor de pessoal de cada unidade deverá diligenciar para que o servidor tome ciência da publicação. Artigo 45. O servidor que, sem justa causa, deixar de atender à intimação com prazo marcado, terá por decisão do presidente da comissão processante suspenso o pagamento de seus vencimentos ou proventos até que satisfaça a exigência. Parágrafo único. Igual penalidade poderá ser aplicada à chefia do setor de pessoal que deixar de dar ciência da publicação ao servidor intimado. Artigo 46. A intimação dos advogados e do defensor dativo será feita por intermédio de publicação no órgão oficial de imprensa do município, devendo dela constar o número do processo, o nome dos advogados e da parte. Parágrafo 1º. Dos atos realizados em audiência, reputam-se intimados, desde logo, a parte, o advogado e o defensor dativo. Parágrafo 2º. Quando houver somente um defensor dativo, designado no processo, o cartório encaminhar-lhe-á autos por carga diretamente e independentemente de intimação ou publicação, devendo ser observado na sua devolução o prazo legal combinado para a prática do ato. Capítulo 4. Dos prazos. Artigo 47. Os prazos são contínuos, não se interrompendo nos feriados, e serão computados, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em final de semana, feriado, ponto facultativo municipal ou se o expediente administrativo for encerrado antes do horário normal. Artigo 48. Decorrido o prazo, extingue-se para a parte automaticamente o direito de praticar o ato, salvo se esta provar que o não realizou por evento imprevisto, alheio à sua vontade, ou a de seu procurador, hipótese em que o presidente da comissão processante permitirá a prática do ato, assinalando prazo para tanto. Artigo 49. Não havendo disposição expressa nesta lei, e nem assinalação de prazo pelo presidente da comissão processante, o prazo para a prática dos atos no procedimento disciplinar a cargo da parte será de 48 horas. Parágrafo único. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente a seu favor. Artigo 50. Quando no mesmo procedimento disciplinar houver mais de uma parte, os prazos serão comuns, exceto para as razões finais, quando será contado em dobro se houver diferentes advogados. Parágrafo 1º. Havendo no processo até 2 defensores, cada um apresentará alegações finais sucessivamente no prazo de 10 dias cada um. Parágrafo 2º. Havendo mais de 2 defensores, caberá ao presidente da comissão processante conceder, mediante despacho nos autos, prazo para vista fora de cartório, designando data única para apresentação dos memoriais de defesa em cartório. Capítulo 5. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 51. Todos os meios de prova admitidos em direito e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar a veracidade dos atos. Artigo 52. O presidente da comissão processante poderá limitar e excluir, mediante despacho fundamentado, as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Seção 2. Da prova fundamental. Artigo 53. Fazem a mesma prova que a original as certidões de processos judiciais e as reproduções de documentos autenticadas por oficial público ou conferidas e autenticadas por servidor público para tanto competente. Artigo 54. Admite-se como prova as declarações constantes de documento particular, escrito e assinado pelo declarante,
bem como depoimentos constantes de sindicâncias que não puderem comprovadamente ser reproduzidos verbalmente em audiência. Artigo 55. Servem também a prova dos fatos, telegrama, radiograma, fotografia, fonografia, a fita de vídeo e outros meios lícitos, inclusive os eletrônicos. Artigo 56. Caberá à parte que impugnar a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado. Seção 3. Da prova testemunhal. Artigo 57. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo presidente da comissão processante, inciso 1, se os fatos sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já foram provados por documentos ou confissão da parte. 2. Quando os fatos só puderem ser provados por documentos ou perícia. Artigo 58. Compete à parte entregar em cartório, no trido probatório, o rol das testemunhas de defesa indicando seu nome completo, endereço e respectivo código de endereçamento postal, CEP. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor municipal, deverá a parte indicar o nome completo, unidade de lotação e o número do registro funcional. Parágrafo 2º. Depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las até a data da audiência designada, com a condição de ficar sob sua responsabilidade, levá-las à audiência. Parágrafo 3º. O não comparecimento da testemunha substituída implicará a desistência de sua oitiva pela parte. Artigo 59. Cada parte poderá arrolar no máximo 4 testemunhas. Artigo 60. As testemunhas serão ouvidas de preferência, primeiramente as da comissão processante e após as da parte. Artigo 61. As testemunhas deporão em audiência perante o presidente da comissão processante, os comissários e o defensor constituído, e, na sua ausência, o defensor dativo. Parágrafo 1º. Se a testemunha, por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o presidente da comissão processante poderá designar dia, hora e local para inquiri-la. Parágrafo 2º. Sendo necessária a oitiva de servidor que estiver cumprindo pena privativa de liberdade, o presidente da comissão processante solicitará à autoridade competente que apresente o preso em dia e hora designados para a realização da audiência. Parágrafo 3º. O presidente da comissão processante poderá, ao invés de realizar a audiência mencionada no parágrafo anterior, fazer a inquirição por escrito, dirigindo correspondência à autoridade competente para que tome o depoimento conforme as perguntas formuladas pela comissão processante e, se for o caso, pelo advogado de defesa, constituído ou dativo. Artigo 62. Incumbirá à parte levar à audiência, independentemente de intimação, as testemunhas por ela indicadas, que não sejam servidores municipais, decaindo do direito de ouvi-las, caso não compareçam. Artigo 63. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade, profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência, estado civil, bem como se tem parentesco com a parte e, se for servidor municipal, o número de seu registro funcional. Artigo 64. A parte cujo advogado não comparecer à audiência de oitiva de testemunhas será assistida por um defensor designado para o ato pelo presidente da comissão processante. Artigo 65. O presidente da comissão processante interrogará a testemunha, cabendo primeiro aos comissários e depois à defesa formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. Parágrafo único. O presidente da comissão processante poderá indeferir as reperguntas mediante justificativa expressa no termo da audiência. Artigo 66. O depoimento, depois de lavrado, será rubricado e assinado pelos membros da comissão processante, pelo depoente e defensor constituído ou dativo. Artigo 67. O presidente da comissão processante poderá determinar de ofício ou a requerimento, inciso 1, a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos. 2. A acareação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando houver divergência essencial
entre as declarações sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento. Seção 4. Da prova pericial. Artigo 68. A prova pericial consistirá em exames, vistorias e avaliações e será indeferida pela presidente da comissão processante quando dela não depender a prova do fato. Artigo 69. Se o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, a comissão processante requisitará, preferencialmente, elementos junto às autoridades policiais ou judiciais, quando em curso investigação criminal ou processo judicial. Artigo 70. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra ou firma, o presidente da comissão processante, se necessário ou conveniente, poderá determinar a pessoa à qual se atribui a autoria do documento que copie ou escreva sob ditado em folha de papel dizeres diferentes para fins de comparação e posterior perícia. Artigo 71. Ocorrendo necessidade de perícia médica do servidor denunciado administrativamente, o órgão pericial da municipalidade dará à solicitação da comissão processante caráter urgente e preferencial. Artigo 72. Quando não houver possibilidade de obtenção de elementos junto às autoridades policiais ou judiciais e a perícia for indispensável para a conclusão do processo, o presidente da comissão solicitará ao coordenador-geral da Guarda Civil Municipal de Vitória a contratação de perito para esse fim. Capítulo 6. Das audiências e do interrogatório da parte. Artigo 73. A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, vedada a presença de terceiros, exceto seu advogado. Artigo 74. O termo de audiência será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da comissão, pela parte e, se for o caso, por seu defensor. Capítulo 7. Da revelia e de suas consequências. Artigo 75. O presidente da comissão processante decretará a revelia da parte que, regularmente citada, não comparecer perante a comissão no dia e hora designados. Parágrafo 1º. A regular citação será comprovada mediante juntada aos autos, inciso 1, da contrafé do respectivo mandado, no caso de citação pessoal. 2. Das cópias dos 3 editais publicados no Diário Oficial do Município, no caso de citação por edital. Inciso 3. Do aviso de recebimento, AR, no caso de citação pelo correio. Parágrafo 2º. Não sendo possível realizar a citação, o intimador certificará os motivos nos autos. Artigo 76. A revelia deixará de ser decretada ou, se decretada, será revogada quando verificado a qualquer tempo que na data designada para o interrogatório, inciso 1, a parte estava legalmente afastada de suas funções por licença médica, licença maternidade ou paternidade, licença gala, licença nojo, em gozo de férias ou presa provisoriamente em cumprimento de pena. Inciso 2. A parte comprovar motivo de força maior que tenha impossibilitado seu comparecimento tempestivo. Parágrafo único. Revogada a revelia, será realizado o interrogatório, reiniciando-se a instrução com o aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, desde que ratificados pela parte por termo lançado nos autos. Artigo 77. Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar, designando-se defensor dativo para atuar em defesa da parte. Parágrafo único. É assegurado ao revel o direito de constituir advogado em substituição ao defensor dativo que lhe tenha sido designado. Artigo 78. A decretação da revelia acarretará a preclusão das provas que deveriam ser requeridas, especificadas e ou produzidas pela parte em seu interrogatório, assegurada a faculdade de juntada de documentos com as razões finais. Parágrafo único. Ocorrendo a revelia, a defesa poderá requerer provas no tríduo probatório. Artigo 79. A parte revel não será intimada pela comissão processante para a prática de qualquer ato, constituindo ônus da defesa comunicar-se com o servidor, se assim entender necessário. Parágrafo 1º.
desde que compareça perante a comissão processante ou intervenha no processo, pessoalmente ou por meio de advogado, com procuração nos autos, o réu passará a ser intimado pela comissão para a prática de atos processuais. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não implica a revogação da revelia, nem elide os demais efeitos desta. Capítulo 8. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 80. É defeso aos membros da comissão processante exercer suas funções em procedimentos disciplinares. Inciso 1, de que for parte. 2, em que interveio como mandatário da parte, defensor da ativa ou testemunha. 3, quando a parte for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo capital. 4, quando em procedimento estiver postulando como advogado da parte, seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até segundo grau. 5, quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento de exercício de pretensão punitiva. E 6, na etapa da revisão, quando tenha atuado anteriormente. Artigo 81. A arguição de suspensão de parcialidade de alguns ou de todos os membros da comissão processante e do defensor dativo precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Parágrafo 1º. A arguição deverá ser alegada pelos citados no caput deste artigo ou pela parte em declaração escrita e motivada que suspenderá o andamento do processo. Parágrafo 2º. Sobre a suspeição arguida, o diretor do Departamento do Controle Interno, inciso 1, se a acolher, tomará as medidas cabíveis necessárias à substituição dos suspeitos ou à redistribuição do processo. Inciso 2, se a rejeitar, motivará a decisão e devolverá o processo ao presidente da comissão processante para prosseguimento. Capítulo 9 da competência. Artigo 82. A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato. Artigo 83. Compete ao prefeito a aplicação da pena de demissão na hipótese prevista no inciso 3 do artigo 25 desta lei, nos casos de demissão a bem do serviço público e nos casos de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 84. Compete ao Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória, inciso 1, determinar a instauração, alínea A, das sindicâncias em geral, B, dos procedimentos de exoneração em estágio probatório, C, dos processos sumários e D, dos inquéritos administrativos. Inciso 2. Aplicar suspensão preventiva. 3. Decidir por despacho os processos de inquérito administrativo nos casos de, alínea A, absolvição, B, desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade de que resulte a imposição de pena de repreensão ou de suspensão, C, aplicação da pena de suspensão, alínea D, demissão nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 4 do artigo 25 desta lei. Inciso 4. Decidir as sindicâncias. 5. Decidir procedimentos de exoneração em estágio probatório. 6. Decidir processos sumários. E 7. Deliberar sobre a remoção temporária de servidor integrante do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória. Parágrafo 1º. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão de inquérito ao prefeito. Parágrafo 2º. Poderão ser delegadas ao diretor do Departamento de Controle Interno as competências previstas no inciso 1, alíneas A e B, e no inciso 4, ambos do caput deste artigo. Artigo 85. Compete ao diretor do Departamento de Controle Interno determinar o cancelamento da punição, conforme disposto no artigo 155 e seguintes desta lei. Artigo 86. Compete ao Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória a aplicação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e suspensão até 15 dias, observado o disposto no artigo 100 e seguintes desta lei. Artigo 87. Na ocorrência de infração disciplinar
envolvendo os servidores da Guarda de Vitória de mais de uma unidade, caberá à chefia imediata, com responsabilidade territorial, sobre a área onde ocorreu o fato, elaborar relatório circunstanciado sobre a irregularidade e remetê-lo ao Departamento de Controle Interno para respectivo processamento. Artigo 88. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com competência disciplinar sobre o infrator, conhecerem da infração disciplinar, caberá à de maior hierarquia instaurar e encaminhar ao Departamento de Controle Interno o relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. Capítulo 10. Da extinção da punibilidade e do procedimento disciplinar. Artigo 89. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte da parte, 2, pela prescrição e 3, pela anistia. Artigo 90. O procedimento disciplinar extingue-se com a publicação do despacho decisório pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O processo, após sua extinção, será enviado à unidade de lotação do servidor infrator para as necessárias anotações no prontuário e arquivamento, se não interposto recurso. Artigo 91. Extingue-se o procedimento sem julgamento de mérito quando a autoridade administrativa competente para proferir a decisão acolher proposta da comissão processante nos seguintes casos: inciso 1, morte da parte; 2, ilegitimidade da parte; 3, quando a parte já tiver sido demitida, dispensada ou exonerada do serviço público, casos em que se farão as necessárias anotações no prontuário para fins de registro de antecedentes; 4, quando o procedimento disciplinar versar sobre a mesma infração de outro, em curso com já decidido; e 5, anistia. Artigo 92. Extingue-se procedimento com julgamento de mérito quando a autoridade administrativa proferir decisão, inciso 1, pelo arquivamento da sindicância ou pela instauração do subsequente procedimento disciplinar de pretensão punitiva; 2, pela absolvição ou imposição de penalidade; e 3, pelo reconhecimento da prescrição. Título 7. Dos procedimentos disciplinares, capítulo 1, do procedimento disciplinar de preparação e investigação do relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. Artigo 93. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências, objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. Parágrafo 1º. As providências de apuração terão início imediato após o conhecimento dos fatos e serão adotadas nas unidades onde estes ocorreram, consistindo na elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos e encaminhando ao Departamento de Controle Interno para a instrução com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, além de outras provas indispensáveis ao seu esclarecimento. Parágrafo 2º. A apuração será cometida a funcionário ou grupo de funcionários. Parágrafo 3º. A apuração deverá ser concluída no prazo de 20 dias, findo o qual os autos serão enviados ao titular da pasta que determinará, inciso 1, a aplicação de penalidade nos termos do artigo 100, quando a responsabilidade subjetiva pela ocorrência encontrar-se definida, porém a natureza da falta cometida não for grave, não houver dano ao patrimônio público ou se este for de valor irrisório. Inciso 2. O arquivamento do feito, quando comprovada a inexistência de responsabilidade funcional pela ocorrência irregular investigada. 3. A instauração do procedimento disciplinar cabível e a remessa dos autos ao diretor do Departamento de Controle Interno para a respectiva instrução quando, a linha A autoria do fato irregular estiver comprovada. B. Encontrar-se perfeitamente definida a responsabilidade subjetiva do servidor pelo evento irregular. E a linha C. Existirem fortes indícios de ocorrência de responsabilidade funcional que exijam a complementação das investigações mediante sindicância. Da sindicância, artigo 94. A sindicância é o procedimento disciplinar de preparação e investigação instaurado pelo presidente da comissão processante, por determinação do coordenador-geral da Guarda Civil Municipal de Vitória, quando os fatos
não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. Parágrafo único. O presidente da comissão processante, quando houver notícia de fato tipificado como crime, enviará a devida comunicação à autoridade competente, se a medida ainda não tiver sido providenciada. Artigo 95. A sindicância não comporta o contraditório, devendo, no entanto, ser ouvidos todos os envolvidos nos fatos. Parágrafo único. Os depoentes poderão fazer-se acompanhar de advogado, que não poderá interferir no procedimento. Artigo 96. Se o interesse público o exigir, o diretor do Departamento de Controle Interno decretará no despacho instaurador o sigilo da sindicância, facultado o acesso aos autos exclusivamente às partes e seus patronos. Artigo 97. É assegurada a vista dos autos da sindicância nos termos do artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal e da legislação municipal em vigor. Artigo 98. Quando recomendar a abertura de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, o relatório da sindicância deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. Artigo 99. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogável a critério do diretor do Departamento de Controle Interno, mediante justificativa fundamentada. Capítulo 2. Dos procedimentos disciplinares de exercício da pretensão punitiva. Seção 1. Da aplicação direta de penalidade. Artigo 100. As penas de advertência, repreensão e suspensão até 5 dias poderão ser aplicadas diretamente pelas chefias imediata e imediata do servidor infrator que tiverem conhecimento da infração disciplinar. Parágrafo único. A pena de suspensão superior a 5 e até 15 dias poderá ser aplicada diretamente pelo coordenador-geral da GCM de Vitória, obedecido o procedimento previsto nesta seção. Artigo 101. A aplicação da pena será precedida de citação por escrito do infrator, que descreverá os fatos que constituem a irregularidade a ele imputada e o dispositivo legal infringido, conferindo-lhe o prazo de 3 dias para a apresentação de defesa. Parágrafo 1º. A defesa deverá ser feita por escrito, podendo ser elaborada pessoalmente pelo servidor ou por defensor constituído na forma da lei, e será entregue contra recibo à autoridade que determinou a citação. Parágrafo 2º. O não acolhimento da defesa ou sua não apresentação no prazo legal acarretará a aplicação das penalidades de advertência, repreensão ou suspensão até 15 dias, expedindo-se a respectiva portaria e providenciada a anotação no prontuário do servidor, após publicação no Diário Oficial do Município, mediante ato motivado. Artigo 102. Aplicada a penalidade na forma prevista neste capítulo, encerra-se a pretensão punitiva da administração, ficando vedada a instauração de qualquer outro procedimento disciplinar contra o servidor apenado com base nos mesmos fatos. Parágrafo único. Aplicada a penalidade, dar-se-á ciência ao diretor do Departamento de Controle Interno para os fins de controle da vida funcional do GCM, com relatório instruído, com cópia da notificação feita ao servidor, da intimação e eventual defesa por ele apresentada, bem como cópia da fundamentação da decisão e respectiva publicação no Diário Oficial. Capítulo 3. Do processo sumário. Artigo 103. Instaura-se o processo sumário quando a falta disciplinar, pelas proporções ou pela natureza, ensejar pena de suspensão superior a 5 dias. Artigo 104. O processo sumário será instaurado pelo presidente da comissão processante, com a ciência dos comissários, e deverá ter toda a instrução concentrada em audiência. Artigo 105. O termo de instauração e intimação conterá obrigatoriamente, inciso 1, a descrição articulada da falta atribuída ao servidor. 2. Os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a penalidade aplicável. 3. A designação cautelar de defensor dativo para assistir o servidor, se necessário, na audiência concentrada de instrução. 4.
Designação de data, hora e local para interrogatório, ao qual deverá o servidor comparecer, sob pena de revelia. 5. Ciência de que poderá o sumariado comparecer à audiência, acompanhado de defensor de sua livre escolha, regularmente constituído. 6. Intimação para que o servidor apresente na audiência concentrada de instrução toda a prova documental que possuir, bem como suas testemunhas de defesa, que não poderão exceder a 4. 7. Notificação de que, na mesma audiência, serão produzidas as provas da comissão devidamente especificadas. E 8. Nomes completos e registros funcionais dos membros da comissão processante. Artigo 106. No caso comprovado de não ter o sumariado tomado ciência do inteiro teor do termo de intimação, ser-lhe-á facultado apresentar suas testemunhas de defesa no prazo determinado pela presidência, sob pena de decadência. Artigo 107. Encerrada a instrução, dar-se-á vista à defesa para a apresentação de razões finais no prazo de 5 dias. Artigo 108. Após a defesa, a comissão processante elaborará relatório, observadas as disposições do artigo 119, encaminhando-se o processo para decisão da autoridade administrativa competente. Do inquérito administrativo. Artigo 109. Instaurar-se-á inquérito administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, puder determinar a suspensão, a dispensa dos servidores admitidos, estáveis ou não, a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único. No inquérito administrativo, é assegurado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 110. São fases do inquérito administrativo. Inciso 1. Instauração e denúncia administrativa. 2. Citação. 3. Instrução que compreende o interrogatório, a prova da comissão processante e o trido probatório. 4. Razões finais. 5. Relatório final conclusivo. 6. Encaminhamento para decisão. E 7. Decisão. Artigo 111. O inquérito administrativo será conduzido por comissão processante, permanente ou especial, presidida obrigatoriamente por servidor municipal, bacharel em direito, e composta sempre por funcionários efetivos. Artigo 112. O inquérito administrativo será instaurado pelo presidente da comissão, com a ciência dos comissários, no prazo de 5 dias, contados do recebimento dos autos pela comissão processante. Artigo 113. A denúncia administrativa deverá conter obrigatoriamente, inciso 1, a indicação da autoria, 2, os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a penalidade aplicável, 3, o resumo dos fatos, 4, a ciência de que a parte poderá fazer todas as provas admitidas em direito e pertinentes à espécie, 5, a ciência de que é facultado à parte constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la, e de que, não fazendo, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. 6. Designação de dia, hora e local para o interrogatório, ao qual a parte deverá comparecer sob pena de revelia. E 7. Nomes completos e registro funcional dos membros da comissão processante. Artigo 114. O servidor acusado da prática de infração disciplinar será citado para participar do processo e se defender. Parágrafo 1º. A citação será feita conforme as disposições do capítulo 3, seção 1 deste anexo, e deverá conter a transcrição da denúncia administrativa. Parágrafo 2º. A citação deverá ser feita com antecedência de, no mínimo, 48 horas da data designada para o interrogatório. Parágrafo 3º. O não comparecimento da parte ensejará as providências determinadas nos artigos 75 a 79, com a designação de defensor dativo. Artigo 115. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, desde que o faça com urbanidade, e de intervir por seu defensor nas provas e diligências que se realizarem. Artigo 116.
Regularizada a representação processual do denunciado, a comissão processante promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e, quando necessário, recorrerá a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. A defesa será intimada de todas as provas e diligências determinadas com antecedência mínima de 48 horas, sendo-lhe facultada a formulação de quesitos quando se tratar de prova pericial, hipótese em que o prazo de intimação será ampliado para 5 dias. Artigo 117. Realizadas as provas da comissão processante, a defesa será intimada para indicar, em 3 dias, as provas que pretende produzir. Artigo 118. Encerrada a instrução, dar-se-á vista ao defensor para apresentação por escrito e no prazo de 5 dias úteis das razões de defesa do denunciado. Artigo 119. Apresentadas as razões finais de defesa, a comissão processante elaborará o parecer conclusivo que deverá conter, inciso 1, a indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais. 2. Análise das provas produzidas e das alegações da defesa. 3. Conclusão com proposta justificada e, em caso de punição, deverá ser indicada a pena cabível e sua fundamentação legal. Parágrafo 1º. Havendo consenso, será elaborado parecer conclusivo unânime e, havendo divergência, será proferido voto em separado com as razões nas quais se funda a divergência. Parágrafo 2º. A comissão deverá propor, se for o caso, inciso 1, a desclassificação da infração prevista na denúncia administrativa. 2. O abrandamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidos no procedimento, a circunstância da infração disciplinar e o anterior comportamento do servidor. 3. Outras medidas que se fizerem necessárias ou forem do interesse público. Artigo 120. O inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 90 dias e poderá ser prorrogado a critério do diretor do Departamento de Controle Interno mediante justificativa fundamentada. Parágrafo único. Nos casos de prática das infrações previstas no artigo 28, ou quando o funcionário for preso em flagrante delito, ou preventivamente, o inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 60 dias, contados da citação válida do indiciado, podendo ser prorrogado, a juízo da autoridade que determinou a instauração, mediante justificação pelo prazo máximo de 60 dias. Artigo 121. Com o parecer conclusivo, os autos serão encaminhados ao diretor do Departamento de Controle Interno para manifestação e, na sequência, ao Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória para decisão ou manifestação e encaminhamento ao Prefeito Municipal quando for o caso. Subseção 1. Do julgamento. Artigo 122. A autoridade competente para decidir não fica vinculada ao parecer conclusivo da comissão processante, podendo ainda converter o julgamento em diligência para os esclarecimentos que entender necessário. Artigo 123. Recebidos os autos, o Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória, quando for o caso, julgará o inquérito administrativo em 20 dias, prorrogáveis justificadamente por mais 10 dias. Parágrafo único. A autoridade competente julgará o inquérito administrativo, decidindo fundamentadamente, inciso 1, pela absolvição do acusado, 2, pela punição do acusado, 3, pelo arquivamento, quando extinta a punibilidade. Artigo 124. O acusado será absolvido quando reconhecido, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constituir o fato infração disciplinar. 4. Não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração disciplinar. 5. Não existir prova suficiente para a condenação. 6. A existência de quaisquer das seguintes causas de justificação: alínea A, motivo de força maior ou caso fortuito; B, legítima defesa própria ou de outrem;
C. Estado de necessidade. A linha D. Estrito cumprimento do dever legal. E a linha E. Coação irresistível. Subseção 2. Da aplicação das sanções disciplinares. Artigo 125. Na aplicação da sanção disciplinar, serão considerados os motivos, circunstâncias e consequências da infração, antecedentes e a personalidade do infrator, assim como a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Artigo 126. São circunstâncias atenuantes, inciso 1, estar classificado no mínimo na categoria de bom comportamento, conforme disposição prevista no artigo 9º, inciso 1 desta lei. 2. Ter prestado relevantes serviços para a Guarda Civil Municipal de Vitória. Inciso 3. Ter cometido a infração para a preservação da ordem ou do interesse público. Artigo 127. São circunstâncias agravantes, inciso 1, mau comportamento, conforme disposição prevista no artigo 9º, inciso 4 desta lei. Inciso 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações. 3. Reincidência. 4. Conluio de duas ou mais pessoas. 5. Falta praticada com abuso de autoridade. Parágrafo 1º. Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois de transitar em julgado a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior. Parágrafo 2º. Dá-se o trânsito em julgado administrativo quando a decisão não comportar mais recursos. Artigo 128. Em caso de reincidência, as faltas leves serão puníveis com repreensão e as médias com suspensão superior a 15 dias. Parágrafo único. As punições canceladas ou anuladas não serão consideradas para fins de reincidência. Artigo 129. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Municipal por dolo ou culpa devidamente apurados. Parágrafo único. As combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. Artigo 130. Na ocorrência de mais de uma infração sem conexão entre si, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente. Subseção 3. Do cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 131. A autoridade responsável pela execução da sanção imposta a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra unidade fará a devida comunicação para que a medida seja cumprida. Capítulo 9. Das disposições especiais aplicáveis à ocorrência de faltas ao serviço e aos respectivos procedimentos. Artigo 132. Até a edição de decreto específico que regulará a matéria, a apuração de responsabilidade pelas infrações capituladas no artigo 25, incisos 1 e 2 desta lei, seguirá o rito procedimental previsto na legislação municipal pertinente. Artigo 133. A decisão final prolatada no procedimento disciplinar de faltas ao serviço será publicada no órgão oficial de imprensa no município. Parágrafo 1º. Constitui ônus do servidor acompanhar o processo até a publicação da decisão final no órgão oficial de imprensa do município para efeito de reassunção no caso de absolvição. Parágrafo 2º. Na hipótese do servidor não reassumir no prazo estipulado, será reiniciada a contagem de novo período de faltas. Artigo 134. Se no curso do procedimento disciplinar por faltas consecutivas ou interpoladas ao serviço for apresentado pelo servidor pedido de exoneração ou de dispensa, o presidente da comissão processante encaminhará o processo imediatamente à apreciação do coordenador-geral da Guarda Civil Municipal de Vitória. Parágrafo único. O coordenador-geral da GCM de Vitória poderá, inciso 1, acolher o pedido, considerando justificadas ou injustificadas as faltas, e 2, não acolher o pedido, determinando, nesse caso, o prosseguimento do procedimento disciplinar. Título 8. Dos recursos e da revisão das decisões em procedimentos disciplinares.
Artigo 135. Das decisões dos procedimentos disciplinares caberão: inciso 1, pedido de reconsideração; 2, recurso hierárquico; e 3, revisão. Artigo 136. As decisões em grau de recurso e revisão não autorizam a agravação da punição do recorrente. Parágrafo único. Os recursos de cada espécie, previstos no artigo anterior, poderão ser interpostos apenas uma única vez, individualmente, e cirgir-se-ão aos fatos, argumentos e provas cujos ônus incumbirá ao recorrente. Artigo 137. O prazo para interposição do pedido de reconsideração e recurso hierárquico é de 15 dias, contados da data da publicação oficial do ato impugnado. Parágrafo 1º. Os recursos serão interpostos por petição e terão efeito suspensivo até o seu julgamento final. Parágrafo 2º. Os recursos referidos no parágrafo anterior serão processados em apartado, devendo o processo originário segui-los para a instrução. Artigo 138. As decisões proferidas em pedido de reconsideração, representação, recurso hierárquico e revisão serão sempre motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou decisão impugnada. Capítulo 1. Do pedido de reconsideração. Artigo 139. O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à mesma autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão e sobrestará o prazo para a interposição de recurso hierárquico. Artigo 140. Concluída a instrução ou a produção de provas, quando pertinentes, os autos serão encaminhados à autoridade para decisão no prazo de 30 dias. Capítulo 2. Do recurso hierárquico. Artigo 141. O recurso hierárquico deverá ser dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao prefeito municipal. Parágrafo único. Não constitui fundamento para recurso a simples alegação de injustiça da decisão, cabendo ao recorrente o ônus da prova de suas alegações. Título 9 da revisão. Artigo 142. A revisão será recebida e processada mediante requerimento quando, inciso 1, a decisão for manifestamente contrária a dispositivo legal ou à evidência dos autos. Inciso 2, a decisão se fundamentar em depoimentos, exames periciais, historias ou documentos comprovadamente falsos ou eivados de erros. E 3, surgirem, após a decisão, provas da inocência do punido. Parágrafo único. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 143. A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, será sempre dirigida ao prefeito, que decidirá quanto ao seu processamento. Artigo 144. Estará impedida de funcionar no processo revisional a comissão processante que participou do processo disciplinar originário. Artigo 145. Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Artigo 146. No processo revisional, o ônus da prova incumbirá ao requerente e sua inércia no feito por mais de 60 dias implicará o arquivamento do feito. Artigo 147. Instaurada a revisão, a comissão processante deverá intimar o recorrente a comparecer para interrogatório e indicação das provas que pretende produzir. Parágrafo único. Se o recorrente for ex-servidor, fica vedada a designação de defensor dativo pela Procuradoria Jurídica do município. Artigo 148. Julgada procedente a revisão, a autoridade competente determinará a redução, o cancelamento ou a anulação da pena. Parágrafo único. As decisões proferidas em grau de revisão serão sempre motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou da decisão impugnada, e não autorizam a agravação da pena. Título 10.
do cancelamento da punição. Artigo 149. O cancelamento de sanção disciplinar consiste na eliminação da respectiva anotação no prontuário do servidor da Guarda Civil de Vitória, sendo concedida ex officio ou mediante requerimento do interessado, quando este completar sem qualquer punição, inciso 1, 6 anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de suspensão, inciso 2, 4 anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de advertência ou repreensão. Artigo 150. O cancelamento das anotações no prontuário do infrator e no banco de dados do Departamento de Controle Interno dar-se-á por determinação do seu diretor em 15 dias, a contar da data do seu pedido, registrando-se apenas o número e a data do ato administrativo que formalizou o cancelamento. Artigo 151. O cancelamento da punição não será prejudicado pela superveniência de outra sanção ocorrida após o decurso dos prazos previstos no artigo 155 desta lei. Artigo 152. Concedido o cancelamento, o conceito do servidor da GCM de Vitória será considerado tecnicamente primário, podendo ser reclassificado desde que observados os demais requisitos estabelecidos no artigo 9 desta lei. Título 11 da prescrição. Artigo 153. Prescreverá, inciso 1, em 1 ano a falta que sujeite a pena de advertência. Inciso 2, 2 anos, a falta que sujeite a pena de repreensão e suspensão. E inciso 3, em 5 anos, a falta que sujeite a pena de demissão, a bem do serviço público, demissão ou dispensa e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único. A infração, também prevista como crime na lei penal, prescreverá juntamente com este, aplicando-se ao procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal ou em leis especiais, que tipifiquem o fato como infração penal quando superiores a 5 anos. Artigo 154. A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência de fato, ato ou conduta que possa ser caracterizada como infração disciplinar. Artigo 155. Interromperá o curso da prescrição o despacho que determinar a instauração de procedimento de exercício da pretensão punitiva. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente por inteiro da data do ato que a interrompeu. Artigo 156. Se, após instaurado o procedimento disciplinar, houver necessidade de se aguardar o julgamento na esfera criminal, o feito poderá ser sobrestado e suspenso o curso da prescrição até o trânsito em julgado da sentença penal, a critério do secretário municipal de Segurança Urbana. Título 12. Das disposições finais. Artigo 157. Após o julgamento do inquérito administrativo, é vedada à autoridade julgadora avocá-lo para modificar a sanção aplicada ou agravá-la. Artigo 158. Durante a tramitação do procedimento disciplinar, fica vedada aos órgãos da administração municipal a requisição dos respectivos autos para consulta ou qualquer outro fim, exceto aqueles que tiverem competência legal para tanto. Artigo 159. Os procedimentos disciplinados nesta lei terão sempre tramitação em autos próprios, sendo vedada sua instauração ou processamento em expedientes que cuidem de assuntos diversos da infração a ser apurada ou punida. Parágrafo 1º. Os processos apensados ou requisitados para subsidiar a instrução de procedimentos disciplinares serão devolvidos à unidade competente para prosseguimento, assim que extraídos os elementos necessários por determinação do presidente da comissão processante. Parágrafo 2º. Quando o conteúdo do processado apensado for essencial para a formação de opinião e julgamento do procedimento disciplinar, os autos somente serão devolvidos à unidade após decisão final. Artigo 160. O pedido de vista de autos em tramitação, por quem não seja parte o defensor, dependerá de requerimento por escrito e será cabível para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Parágrafo único.
poderá ser vedada à vista dos autos até a publicação da decisão final, inclusive para as partes e seus defensores, quando o processo se encontrar relatado. Artigo 161. Fica atribuído ao diretor do Departamento de Controle Interno competência para apreciar e decidir os pedidos de certidões e fornecimentos de cópias repográficas referentes a processos administrativos que estejam em andamento no Departamento. Artigo 162. Esta lei se aplica às sindicâncias e aos inquéritos administrativos já instaurados, onde se apuram supostas faltas disciplinares de servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória, aproveitando-se os atos já praticados naquilo que não for incompatível com as regras instituídas pela presente lei. Artigo 163. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E assim finalizamos a nossa legislação para a GCM de Vitória. Muito obrigado a você, grande abraço, fique com Deus, bom estudo, valeu!